Fala, galerinha. Antes de a gente falar em criptografia, bora fazer essa última questão aqui de função inversa. Olha o que aqui diz. Esse gráfico representa o gráfico de uma função inversível. O que quer dizer? Admite função inversa. Ele quer saber qual dessas funções representa o gráfico da inversa. Quando ela dá o gráfico e pergunta para você qual dessas funções são inversas, tem um jeitinho da gente saber qual delas é a certa sem fazer nenhum cálculo. Então, o que consiste é o seguinte: o que é a função inversa? É uma função que você acaba admitindo o seguinte comando de entrada. Se aqui é de A para B, a função inversa será de B para A. O que significa que os valores de x aqui resultam em um y. E esses valores aqui, como isso aqui é função, aqui é o x, resultando em y também. Só que tem uma diferença entre esse x e y em relação à primeira. Esse x aqui é o y da primeira função e esse y aqui é o x da primeira função. Em outras palavras, aquilo que era x se transformou em y e aquilo que era y se transformou em x. Ah, professor, o que isso significa dizer na prática? Esse ponto aqui, que eu vou chamar de A, esse ponto A tem coordenadas. Qual é o valor dele no eixo x? No eixo x é 0. E no eixo y, ele está na altura 2. Então, ele tem coordenada 0, 2. Isso na função f. Como é que seria ele na função inversa? Na função inversa, que eu vou chamar aqui de A', para dizer que é o inverso de A. Olha o que está dizendo o x, y. A gente diz que a função inversa quando você troca y por x e x por y. Ou seja, o x vai ocupar a posição do y e o y vai ocupar a posição do x. Eles acabam invertendo a posição desses valores. A mesma coisa vale para o ponto B. O ponto B tem coordenada x, 3 e y de altura 4. Quando a gente for para a função inversa terá que ter a posição invertida. Então, é 4, 3. Isso no gráfico ficaria como na localização 2 no eixo x, 0 no eixo y. Então, aqui é o 0, 1, 2. Marca o ponto aqui sobre o eixo x, que ele está na altura 0. Esse é o ponto A'. O ponto B' está no x4, 3, 4, só que na altura 3. 1, 2, 3. Então, nosso ponto B' está aqui. Como isso daqui é o desenho de uma reta, a inversa dela também vai ser uma reta ligando esses dois pontos agora. Só que, qual é a diferença aqui nessas retas? Elas estão em posições diferentes. Só que no caso aqui da reta, ela só vai ter valores aqui desse ponto para cima, já que não tem lado negativo aqui de x na função f. Então, não vai ter lado negativo na função y também, na função inversa. Aí agora é só a gente poder ver. Espera aí. Se eu já obtive os pontos da função inversa e o gráfico da função inversa será esse, eu tenho como saber qual dessas funções está certa. Então, para você fazer isso, você teria que fazer um pouco de trabalho braçal. Letra A está dizendo o quê? Que y é 3x mais 3 sobre 2. Isso na função dita inversa. Isso significa dizer o quê? Que se eu pegar o ponto A da inversa, que é de coordenadas 2, 0, e colocar aqui nela, eu devo obter, se for verdadeira, quando eu jogar x, obter o resultado 0 na conta. Se obter essa sentença, então a fórmula é uma candidata inversa. Eu só preciso verificar se o outro ponto B' também satisfaz a ela, porque pode satisfazer a uma e não satisfazer a outra. Então lá vai. Y é igual a 3 vezes o x que eu vou usar é o 2. 3 vezes 2 mais 3 sobre 2.
o resultado que tem que dar tem que ser igual a zero. Essa conta vai dar zero. Ó, 3 vezes 2 é 6. 6 somado a alguma coisa dá zero? Não. Então, essa letra A é falso. Então vamos para a letra B. A letra B. Y é igual a 2x menos 3 sobre 2. Aí o que é que a gente faz agora? Mesma coisa. Y é igual a 2 vezes. No lugar de x, colocamos o número 2. Menos 3 sobre 2. Tem que resultar em zero. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 1,5, que 3 sobre 2 é 1,5. 4 menos 1,5 não é zero. Então aqui também é falso. Ó, se letra B é falso, letra E também deve ser falso, porque é 2 vezes 2, de novo, só que agora duas contas de subtrair. Conta de subtrair aumenta, não vai dar zero. Então aqui também é falso. Então nossa letra D e a nossa letra E, ou nota C e D, pode ser a nossa candidata. Então vamos aqui na letra C. Na letra C diz que y é 3 sobre 2, x menos 3. Aí agora como é que a gente faz? Mesma coisa de antes, ó. No lugar do x, põe um 2 e verifica se o resultado é zero. Então, 3 sobre 2 vezes 2 menos 3, isso é igual a zero? Aí faz a conta. 3 vezes 2 dividido por 2. Posso cancelar o 2 aqui, fica só 3. 3 menos 3 é igual a zero? Verdade. Então, a letra C está certa. Aí agora eu tenho que verificar se B', que tem coordenadas 4, 3, também satisfaz essa fórmula. Que se satisfazer, eu já achei. Então, lá vai de novo. Ó. Y é 3 vezes 3 sobre 2, que é a fórmula, vezes x. Quem é x agora? X agora é 4. E o resultado tem que dar 3. Então, 3 vezes 4, menos 3. 4 dividido por 2 dá 2. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 3 é 3, que é o resultado que estavam procurando. Então, a resposta para essa questão vai ser letra C. Pronto. Essa é uma forma de responder essa questão. Agora, a outra forma. Olha, vocês podem obter a fórmula da função f e da função f obter a inversa. Ou, como eu já obtive o gráfico da função inversa, eu posso obter a fórmula dela. A função inversa, ela é uma reta, e uma reta é uma função do primeiro grau, que a forma é ax mais b. B é chamado de coeficiente linear, é onde corta o eixo y. Aqui eu não posso dizer onde corta o eixo y, porque eu não estou visualizando. Mas, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que seguir, tenho dois pontos nela. Tenho o ponto A, 2, 0, e o ponto B, 4, 3. Se eu for calcular aqui, eu consigo achar A aqui, ó. A é dito coeficiente angular da reta. Isso aqui é usando conhecimento de trigonometria. A gente não se preocupe com isso, a gente vai ver isso na hora da função do primeiro grau. Então, eu traço aqui um triângulo, retângulo, e digo o seguinte, que o valor de A é a tangente deste ângulo. E como é que calcula a tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente, conhecido também como coca, Coca-Cola. Se na festa tem coca, tem que ter gente. Então, isso é a fórmula da tangente. Só que um detalhe, cateto oposto, aqui, ele está no lugar de uma informação importante aqui no gráfico. Quem é que está no lugar do cateto oposto? O cateto oposto está medindo aqui a altura. E a altura é medida pelo eixo y. Ou seja, isso aqui é o nosso ΔY. É a variação do eixo y. É quanto se distanciou do ponto menor para o ponto maior. E o cateto adjacente está medido aqui no eixo x. O cateto adjacente é a distância entre os valores de x. É o ΔX. Vocês visualizaram essa questão de ΔY, ΔX em física, quando fala em deslocamento, ΔS, ΔV, variação da velocidade, variação da posição do espaço, ou variação da posição no espaço, ΔS. Então aqui, ó, o valor de A vai ser medido assim, é a variação do eixo Y, ou seja, quanto mudou do eixo Y? O eixo Y está nesse local até este local aqui, ou seja, da altura 0
até a altura 3 tem uma distância de 3. E o valor de x, quanto variou do eixo x? De 2 a 4. Qual é a distância de 2 a 4? 2. Então, eu já sei que minha função inversa, ela tem que ter o valor de a igual a 3 sobre 2. Então, é 3 sobre 2x mais um número b que eu ainda não defini quem é esse b. A gente vai ver como é que a gente vai descobrir esse b daqui a pouquinho. Mas com isso aqui, a gente já consegue eliminar as alternativas. Ó, tem que ser 3 sobre 2x mais alguma coisa. Então, vamos aqui nas alternativas. 3 sobre 2 não tem aqui. Não tem aqui. Tem aqui, 3 sobre 2. Aqui não tem. E aqui é 2/3. Também é falso. Então, só poderia ser essa alternativa daqui. B tem que ser menos 3. Como é que a gente vai fazer para achar B igual a menos 3? Basta lembrar, ó, aí tinha dito a vocês que a gente tem 2 pontos na função. Eu tenho o ponto A com coordenada 2, 0 e tenho o ponto B com coordenada 4, 3. Então, eu vou pegar o ponto A', que tem coordenada 2, 0, e vou substituir na função. 2 vai ser no lugar do número x e 0 vai ser o y dele. Então, você vai fazer o quê? F menos 1 de 2 no lugar do x é igual a 3 sobre 2 vezes, quem é o número x? 2. Mais o número b. O resultado disso aqui é o valor do y de 2, de x2. Qual é o y de x2? 0. Ó, cancela aqui. Você vai ter o quê? Que 3 mais b é 0. Conclusão, que número somado a 3 dá 0? A gente vai concluir que b só pode ser menos 3. Pronto. Com isso, a gente já achou o valor de b, que tinha que ser menos 3. E concluímos que a função inversa de x tem que ser 3 sobre 2, x mais b. Ou mais b não. Menos 3, que a gente encontrou. E dá na letra C de qualquer jeito. Como é que poderíamos pegar o software GeoGebra e fazer esta questão? Deixa eu esconder aqui todos esses gráficos que não nos interessam. Pronto. Aqui agora estou aqui no software de GeoGebra. O que é que a gente vai fazer? Vamos marcar os pontos que a questão deu. A questão deu o ponto 0,2 no x e 3,4 no y. Então, ó, eu vou aqui no campo de entrada, que é mais fácil de digitar. Digito A é igual a coordenada 0,2. 0 no x, 2 no y. Está lá o ponto A. O ponto B deu coordenada 3 no x, 4 no y. Apareceu o ponto B lá. Aí agora a gente vai desenhar uma semi-reta. Vem aqui, ó, na janela 3, seleciona a opção semi-reta, clica no ponto A, clica no ponto B e aquele desenho daquela fórmula aparece aqui, ó. Essa é a reta que está lá no nosso Jamboard, essa retinha daqui. Ela está aqui nessa forma, não está no meu, ela já deu até a função dela. Essa função aqui está na forma geral. Se eu vim aqui em configurações, deixa eu ver aqui que ela, aqui, ó, era na janela de álgebra que a gente estava procurando na outra atividade, ó. Na janela de álgebra tem aqui coordenadas, aqui, ó, estou clicando no ponto, estou na reta. Na janela de álgebra tem aqui equação. A equação está na forma ax mais by igual a c, forma geral da equação, que é o que está aparecendo aqui. A forma de uma equação do primeiro grau, y igual a x mais b. Então, ela aparece na fórmula y igual a x mais b. Forma paramétrica, que aqui é uma outra forma paramétrica fora daquela que a gente mostrou lá nas funções inversas. Então, ó, y igual a x mais b. Só que aqui você está visualizando que está 0,67, que está programado para 2 casas decimais. Que divisão foi feita aqui para isso aqui se transformar em 0,67? Basta olhar aqui na fórmula geral. Ó. Quem está multiplicando y é 3. Então, esse 3, em algum momento, vai ter que dividir o número que está em x. No caso aqui, vai pegar 2 dividido por 3. 0,67 é o 2 dividido por 3.
Aí agora, se a gente quiser construir agora a inversa dessa função, a gente vai fazer aqui, ó. Vamos lá, ó. Do jeitinho que a gente tinha feito antes. Clica aqui, constrói primeiramente nossa função y igual a x. Como eu já tenho ela pronta aqui, deixa eu ativar ela. Ó, y igual a x está aqui. Vou aqui agora na janela 9, reflexão em relação a uma reta. Clico nessa semi-reta que a gente desenhou. Clico nas 3 pontinhos e obtenho aqui o ponto chamado A' e B'. Agora, quais são as coordenadas de A' e de B'? Observe, ó, A' está na posição 2 de altura 0. Ó, 2 de altura 0. B' está na posição quanto? 4 e altura 3, ó. B', 4 e 3. Elas estão na posição inversa dos pontos A e B. Estão refletidos aqui. Aí agora, essa daqui é a nossa função inversa. Que função inversa é essa aqui? Que número divide, que fração a gente pode usar para que o resultado da divisão dê 1,5? Que número a gente pode pegar para dividir para dar 1,5? 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1,5, né? Então aqui, ó, 1,5 de x menos 3. Aí a gente vai lá na alternativa da questão. Aqui na questão, 3 dividido por 2 dá 1,5. 1,5 de x menos 3. É a nossa função inversa que está aqui. Então a gente consegue resolver ela também usando o software GeoGebra. Na próxima gravação, a gente vai falar sobre criptografia. Finalmente chegamos na criptografia.